do reino de Deus e daquilo que nós entendemos que seja, aquilo que nós devemos fazer. Para quem não me conhece, meu nome é Renildo, eu sou pastor da Igreja Batista Esperança já há 13 anos, completei 13 anos agora em julho passado, e Deus tem me dado o privilégio de caminhar com esse grupo de pessoas, com essa congregação, e tem sido um prazer muito grande. Agora mesmo estou vindo, a gente está com uma programação especial, é uma retomada de uma programação que ela foi a última realizada antes da paralisação. Dia 15 de março foi o nosso último culto presencial de 2020, foi o último culto presencial que nós tivemos, e antes daquela paralisação todinha, nós estávamos no encerramento desse encontro, e hoje nós retomamos ele, só uma amostra pequena, convidando todas as pessoas que participaram dos anteriores. Uma programação evangelística muito interessante, mas que tem gerado muitos frutos para a nossa comunidade e para a nossa igreja. E eu estou falando disso porque eu diria, a minha fala ela vai ter dois momentos. Vocês vão ver muito conceito, né? Já estamos vendo aqui, você pega uma palavra dessa do Alcimar, do Mendes, a gente vai aprendendo, repensando conceitos, ideias, mudanças que vão acontecendo e que aconteceram em razão especialmente da pandemia. Mas eu fico pensando que eu gostaria era de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que foi a minha experiência com a Igreja Batista Esperança nesses últimos 4 anos, né? A igreja que eu pastoreio é uma igreja de tradição batista regular. Ela foi a vida toda batista regular. Quando eu cheguei na igreja, ela estava num processo de mudança, e eu fui me acostumando, convivendo com a igreja, aprendendo com aqueles irmãos a viver algumas realidades que não eram muito comuns para mim. E fomos aprendendo algumas coisas, vivendo e promovendo algumas pequenas mudanças. Mas sabe, depois de 10 anos de ministério, você começa a olhar e perguntar assim: por que as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar, né? Alcimar é mais melancólico, ele sabe disso, né? Por que você olha e você diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que as coisas não andam? E a gente vive nessa pressão toda de igreja tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. E você se pergunta: por que minha igreja não está crescendo? Porque a gente lida com o mesmo grupo. A igreja até hoje, ela é uma igreja que ela tem hoje um grupo muito familiar, que é um grupo que são de pessoas que são da mesma família. Quando você conversa com um, de repente você conversa com o outro, você vai ver que ele é primo, segundo, terceiro daquele que é, e aí aquela misturada toda. E você olhava, o crescimento da igreja era muito baseado nos filhos dessas pessoas. Você só veja os meninos crescendo, mas a igreja não estava bem, eu não estava bem. Entrei numa crise muito forte, emocional, né? E eu me lembro que eu chegava da igreja, um domingo à noite, deitava no sofá para assistir alguma programação, e de repente eu chamava a Micheline e dizia: me leva para o hospital que eu acho que eu vou morrer. Meu coração estava acelerado demais aqui, eu não estou bem não. E batia no hospital, e até um dia que a médica chegou, olhou para mim e disse: você faz o quê? Eu sou pastor de igreja. Ele disse: por favor, procure um psiquiatra. Essa foi a recomendação dela. O senhor não tem nada, o senhor está bem, mas eu acho que o senhor está com um pouquinho de estresse. E isso foi me consumindo demais, né, como pastor. Até que uma primeira fase antes da pandemia foi quando nós começamos a repensar a maneira de ser igreja, a maneira de como nós vivenciaríamos essa parte de ser uma igreja que comunica, que proclama, que anuncia o evangelho.
de não basear o nosso crescimento simplesmente na migração, quer dizer, pessoas vindo de outras igrejas. A gente precisava ter pessoas novas, pessoas não crentes, entregando seus corações para Jesus, porque pessoas migrando de igreja, você tem o tempo todo tem gente vindo de outra igreja, você diz, eu vim de igreja tal, e isso não estava bom, não estava legal, até a hora em que nós entendemos que precisávamos vivenciar uma outra experiência. E realmente vivenciamos. Isso foi um divisor de águas importante na vida da igreja, mudou completamente a experiência, o DNA da igreja, o jeito da igreja pensar, o jeito da igreja ser, a alegria das pessoas mudou, as pessoas ficaram acessíveis, e a igreja começou a crescer, e começou a vir gente, e as pessoas começaram a tomar decisões para Jesus, e nós começamos a viver essa experiência. O Instituto Viva Esperança funcionando perfeitamente bem, atendendo pessoas. A gente atende uma média, estava atendendo até antes da pandemia, uma média de 250, quase 300 pessoas no Instituto, com várias ações, mas a parte da igreja não estava bem, e aí a gente começou a viver essa realidade na igreja no sentido de culto, né, de crescimento e tudo mais, e aí começamos a viver essa experiência. Aí veio a pandemia. Quando a gente estava respirando, a coisa agora vamos ver a pandemia, e gente, que balde de água fria, Mas aí o bom é o seguinte: no ministério você não pode estar sozinho, você tem que cercar de gente, e você tem que ouvir pessoas, diferente daquela ideia das redes sociais que só fala. Você já viu? Eu estava conversando isso agora lá na igreja para um grupo de pessoas não crentes, e dizendo para eles assim: as redes sociais nos ensinaram a perder a possibilidade de ouvir, porque a gente tudo quer comentar. Alguém postou um negócio, eu não sei se é com vocês, às vezes acontece comigo, muitas vezes. Você vai ler uma reportagem, você lê um pedacinho da reportagem, quando você vê que o tema é bombástico, o que é que você faz logo? Corre para os comentários, para saber o que é. Se alguém falou bom, se alguém falou ruim, se alguém esculhambou, e a gente fica querendo ver o que é que os outros estão falando daquilo. E aí eu me lembro que essa era a nossa coisa, a gente teve que aprender, eu tive que aprender a ouvir pessoas, a perceber e a notar o que estava acontecendo. Então, gente, de maneira muito prática, né? Conceitos, desafios teológicos, eclesiásticos, sempre vamos ter, e sempre vão ter pessoas para nos mostrar isso, para nos dizer quais são esses desafios. Nós vimos a questão da superficialidade, da maneira como muitos são às vezes os cultos e tantas outras coisas. E nós vamos aprendendo. Na prática, eu que sou pastor, o que eu queria saber é o seguinte: nessa pandemia, o que é que eu faço? Porque já tem muito livro, já tem muita gente escrevendo muita coisa, eu quero saber o que é que eu faço. Como é que eu me comunico com os crentes da minha igreja? Para vocês terem uma ideia, nesse dia 15 de março de 2020, foi o último culto antes da paralisação, a gente ainda fazia transmissão pelo Facebook, com o celular lá atrás, nos fundos da igreja. E nesse dia, um pouquinho antes, o pessoal da mídia já começou a pensar em fazer mudanças de material, de equipamento. E aí fizeram uma campanha, começaram a compraram câmera, compraram isso. E aí eu, de vez em quando, eu entrava na internet, procurava saber alguma novidade sobre algum modo, aplicativo que foi liberado por uma empresa para usar a câmera como filmadora. E a gente começou a repensar. E eu comecei a repensar e comecei a me preocupar e disse o seguinte: se eu não focar em uma coisa agora, em algo que realmente gere essa possibilidade de aproximação com as pessoas e nutrir essa relação com a membresia da minha igreja, eu vou me perder, os membros vão se perder e a gente não vai para canto nenhum. Vai ficar perdidinho nesse meio de caminho. E aí eu foquei muito mesmo na experiência do culto, da celebração e na comunicação, ligando para as pessoas. Eu tenho uma igreja que tem muitas pessoas idosas, e essas pessoas foram as que mais sofreram no início da pandemia.
E aí eu precisei ligar para essas pessoas. Eventualmente eu estava ligando para elas. Como é que você está? Está bem, eu não posso nem visitar você, mas estou aqui. E começamos a nos comunicar com essas pessoas. E aí mudamos a plataforma, saímos do Facebook, fomos para uma plataforma aberta, como o YouTube, e começou a mudar as coisas. As pessoas começaram a olhar o que estava acontecendo, começaram a perceber a igreja, os crentes começaram a participar. E aí, gente, aquilo que seria um caos, que seria um problema, que seria uma perda completa, se tornou num ganho. Se tornou um ganho. Nós começamos a retornar para o culto presencial, nós começamos a fazer levantamento de acesso aos cultos de domingo à noite. Nós não somos uma igreja grande, somos uma igreja que tem no máximo, sei lá, 150 membros, estamos num processo de mudança agora, não somos uma igreja grande, e começamos a olhar para tudo isso e como é que o que é que está acontecendo? E a gente começou a descobrir que muitas pessoas que não eram da igreja e que não estavam em igreja nenhuma no período da pandemia começaram a acessar o culto. Aí começamos a retornar para o culto presencial. E aí foi um choque para os mais antigos quando começaram a chegar e descobriram que metade da igreja eram de pessoas que não estavam na igreja antes da pandemia. Então, ao invés da gente perder pessoas e ficarmos numa situação crítica de não ter membros, tivemos problemas financeiros, todos esses problemas aí a gente teve. Mas em questão de pessoas participando, a gente descobriu, tá ali, tem gente aqui que eu não, quem é essa pessoa? Quem é esse? Eram pessoas que estavam nos acompanhando. Aí fizemos uma atividadezinha, a gente gosta muito de dizer assim, né? No ministério nada se cria, tudo se copia, né? E aí eu copiei daqui de Marcelo, conheço o pastor Marcelo aqui, a gente é amigo desde, né, há muito tempo, e aí Marcelo tinha um evento chamado CMI, que é Conhecendo Minha Igreja. E aí eu disse, Marcelo, me passa todo esse material há uns anos atrás, e aí a gente faz esse CMI, às vezes 1 ou 2 vezes por ano. Aí fizemos um CMI, que era Conhecendo Minha Igreja, pós-pandemia, agora já uns 2, 3 meses atrás. Nós tivemos, para o tamanho da igreja, para o alcance que nós tivemos 30 pessoas na igreja que não eram da igreja e que agregaram a igreja no período de pandemia. 30 pessoas. Nós vamos batizar agora, em dezembro, 27 pessoas. Pessoas que se converteram e que agregaram a comunidade em tempos de pandemia. Então a pandemia trouxe problema? Trouxe. Mas só não aproveitou a onda e o desafio quem ficou esperando a pandemia passar. Eu não tinha tempo para ficar esperando a pandemia passar. Eu tinha irmãos sofrendo de depressão, tinham pessoas se comunicando com a igreja, perguntando o que poderiam fazer para conhecer a igreja. Teve pessoas que passaram praticamente 1 ano esperando o retorno presencial para ir para a igreja, para frequentar, para conhecer a igreja. E aí, quando a gente fez esse CMI, preste bem atenção, quando a gente fez o CMI, a gente fez um formulário, e no formulário, uma das perguntas que eu coloquei foi a seguinte: o que fez você tomar a decisão de vir para a nossa igreja? E essas pessoas colocaram assim, elas escreveram: palavra, pregação e acolhimento. Você sabe o que isso falou para mim? Que durante a pandemia, e algumas dessas pessoas estavam distantes, afastadas de igreja, não queriam ouvir falar de igreja, muitas dessas pessoas passaram todo esse tempo sem ter alimento que de fato modificasse e que ajudasse ela a enfrentar uma
crise séria que era a pandemia. Então, o que a gente pode, como comunidade, como igreja local, fazer para lidar com crises como essa que nós passamos? Primeiro, e aí é bem conceitual mesmo, igreja não é isso aqui. Igreja não é isso aqui. Igreja são as pessoas que estão ali, sentadas naquele lugar, aonde estiverem, em grupo pequeno, online e tudo mais. Não substitui presencial, não, online não substitui presencial, mas em crise tem que acontecer alguma coisa. Então não adianta ficar dando murro, né, em ponto de prego. Ou a gente aprende com o passado. Por exemplo, você quer igreja mais virtual do que a igreja do primeiro século? Você acha que tinha comunidade aquelas 3.000 pessoas se reuniam todo domingo, aquelas 5.000 se reuniam todo domingo para cultuar a Deus no, sei lá, no pátio de Jerusalém, do templo, ou sei lá, em algum lugar? Não. Aquelas pessoas foram para suas casas e elas adoravam a Deus nas suas casas, nas suas microcomunidades, e ali o evangelho foi se espalhando, gente. Então, qual é a essência que eu estou conduzindo, que eu estou levando para as pessoas? O que faz as pessoas amarem a Jesus e quererem de fato viver um evangelho que transforma? É o seu culto de domingo à noite? É a sua programação? E no dia que não puder ter ela, o que é que você vai fazer? Como é que você vai resolver isso? Então, a minha experiência foi a minha experiência. Claro, ninguém precisa ser e viver o que eu vivi, e do jeito que eu vivi. Mas o que eu estou dizendo para você é que eu não perdi tempo sofrendo com a pandemia. O que eu aprendi nesses últimos dias, é que agora eu estou tendo problema para lidar com a minha agenda de retorno, porque a gente tem muita coisa para fazer. E aí eu vou usar, para terminar, porque eu acho que o meu tempo já esgotou, eu vou usar uma expressão do Greg Groeschel. Não sei se vocês já viram, conhecem, é bem conhecido, quem já participou do Summit e tudo, sabe? O Groeschel, ele diz uma coisa que eu achei fantástica, é uma percepção que ele tem, que eu acho que eu precisei levar isso para a minha igreja, eu precisei levar isso para os meus líderes. Ele diz assim: toda instituição ou todo projeto, ele vai ter começo, nascimento, desenvolvimento, maturidade, ele vai finalmente chegar num declínio até morrer. E aí ele diz o seguinte: nessa curva para a morte, a gente precisa dar um mergulho e voltar novamente a ter esperança. Então, na crise, no dia em que a gente viu que estávamos com problemas em relação a como lidar com a pandemia, simplesmente mergulhamos nessa crise, mas aprendemos a sair dela de uma forma que não gerasse no nosso coração qualquer tipo de desilusão ou falta de esperança. Pelo contrário, gerou em nós alegria, certeza de que Deus continua trabalhando do mesmo jeito. Deus continua no mesmo lugar, Deus continua amando a igreja, Deus continua movimentando o seu povo para ser povo que proclama, que anuncia palavras em obras, o seu evangelho, que faz com que as pessoas saiam do seu mau caminho, do caminho de perdição, e alcance o evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Essa tem sido e foi a nossa experiência mais recente, e tenho aprendido muito mesmo. Tenho tentado me cercar de gente, como o Zé, que vai falar aqui, Zé Marcelo, que vai falar já aqui. Eu sou um mentoreado meio rebelde, ele sabe, né? Eu dou muito trabalho para ele, mas eu disse, cara, quando o Leandro disse, rapaz, Zé Marcelo quer fazer mentoria, escolheu o Viva Esperança para fazer mentoria. Eu digo,
Beleza. E aí nós começamos um processo de conversa. Como foi enriquecedor, Leandro já falava que já fazia com ele. Então, cercar de gente e aprender a lidar com crise, entender que crise é oportunidade para crescer e avançar. Valeu? Ok.